Olá, seja bem-vindo a mais um Minuto Miqueleto, a notícia no tempo certo. Nosso convidado de hoje é Adriano Machado, ele que é coach, especialista em vendas. Adriano, seja muito bem-vindo aos nossos estúdios. Obrigado, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Espero honrar a sua audiência aí, ajudando a ter novas percepções e entender um pouco mais sobre o mundo das vendas. Legal, Adriano, você é jovem, empreendedor, né? Muito conhecido na internet, com vários seguidores. Queria que você falasse para nós um pouquinho sobre as técnicas de vendas, né? A gente acaba discutindo muito, todo departamento é gerido e tem aquela métrica das vendas. Como é que funciona isso? Como é que você mexe com essas pessoas? Obrigado pelo jovem, logo de cara, né? No meu auge dos 34 anos. Tá jovem. Mas com uma carreira de vendas de 23 anos, né? Eu comecei com 11 anos de idade no varejo e passei por diversos segmentos em vendas e hoje focado em disseminar conhecimento através de treinamentos, imersões, palestras, tudo que está relacionado a gerar impacto emocional e técnico para as pessoas. Quando você me fala sobre técnica de vendas, hoje, felizmente, a gente vive um bom momento, né? No passado, quando a mãe procurava um emprego para o filho, ela chegava num estabelecimento comercial e dizia, meu filho pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então tinha um preconceito ali, eu recebi inclusive na minha época como gestor, algumas mães dizendo exatamente isso. Não, traz meu filho para vender aí, ele vai aprendendo, ele vai se virando. E hoje a gente já enxerga a venda como uma outra roupagem, né? Grandes empresários, a gente tem João Adib, Flávio Augusto, falando que são vendedores empresários. Ou seja, colocaram o prestígio que deve ter para a função de vendas e o mercado está começando a ressignificar um pouco isso. O vendedor não pode ser, Eduardo, aquela pessoa com baixo nível técnico. Pelo contrário, ele tem que investir muito numa ciência que é muito mais importante que conhecer o produto, conhecer de pessoas. Porque todas as relações comerciais, por mais que o produto seja muito bom, passa pelo fato da pessoa gostar de você. Comprar você primeiro, comprar o teu posicionamento, a tua atitude e depois comprar o teu produto. Eu ia te perguntar um outro fator que eu acho muito interessante no ramo de vendas. Hoje não se vende apenas um produto, se vende a experiência. Exato. Como que você trabalha isso com seus mentorados? Porque há uma responsabilidade muito grande em relação a isso, né? Não estou te vendendo apenas essa xícara, estou te vendendo a experiência de poder tomar a água no copo personalizado. Exato. Cara, vamos lá. Esse ponto da experiência é muito legal, apesar de ser um pouco preocupante, porque algumas marcas estão sofisticando demais a experiência e ainda assim entendendo pouco sobre os seus clientes, querendo gourmetizar tudo, só que na hora que você vai comprar um brigadeiro gourmet, o brigadeiro custa R$30, você pensa, nossa, vai vir o quê no brigadeiro? Uma experiência surreal, só que o atendimento é ruim, a embalagem do produto é ok, até sofisticada, mas o sabor não é tão bom. Você pensa, mas peraí, R$30 nesse brigadeiro gourmet não valeu tanto a pena. O brigadeiro da minha avó era melhor. E a experiência do cuidado, do carinho dela na entrega do brigadeiro tornou o sabor dele melhor ainda. Então a gente tem que tomar cuidado para não querer sofisticar demais a experiência sem entender do principal, como o meu cliente quer se sentir ao consumir o meu produto. A verdadeira experiência não está em criar um efeito high-tech para o teu produto. Está em entender profundamente o que seu cliente espera e entregar a mais do que ele espera. Isso é uma verdadeira experiência. Outro fato interessante também, além da experiência e da venda, o pós-venda também é muito importante porque aí gera a fidelização, né? É isso. Esse, eu diria que é um dos grandes pontos de experiência muito negligenciados. Eduardo, vender uma vez é fácil. Vender permanentemente para um cliente é muito difícil. Existem marcas que se tornaram referências. Por exemplo, não sei se a pronúncia correta é Levi's mesmo ou se é Levi. Mas a marca de roupa de jeans. Eles tinham um produto tão bom que se tornou uma referência de marca por anos. E quando você pensava em jeans, e até hoje ainda é assim, você pensa nessa marca primeiro. Ela fixou, né? Fixou. Então, é o tipo de marca que gerou um pós-venda, não necessariamente pós-venda ativo, que é aquele que ligam para saber se o produto tá legal, ok? Mas o produto ele é tão bom que ele dura gerações. E você quer continuar comprando dele. Então, a marca ela fidelizou pela qualidade do produto e por entender quem é o consumidor dela. Isso também é experiência de pós-venda. Me tira uma dúvida. O pessoal vai fazer um curso de vendas, mas ela não tem habilidade nenhuma para vender. Ela nunca vendeu uma agulha na vida. Como é que funciona um treinamento para essa pessoa começar a vender? É um teste comportamental? É um teste
que você acaba direcionando de uma maneira prática? Como é que funciona o entendimento para que essa pessoa comece a vender? Dentro do método que eu trabalho, e de novo, não vou dizer que é certo ou errado, é o que funciona para todos os clientes que eu tenho. Sim. Primeira coisa é você entender o porquê que você quer vender e o para quem. Uhum. Quando você entende o porquê e o para quem, obviamente que para a maioria das pessoas que estão nos assistindo, o porquê está relacionado a eu tenho um produto que é bom e eu quero ganhar dinheiro com ele. Tá. Esse é um bom porquê. Superficial, mas ainda é um bom porquê. Uhum. O além disso, qual é a vantagem que as pessoas terão com o meu produto? Por que comprar de mim? Às vezes você vende, sei lá, marmita. Uhum. E tem um monte de gente que vende marmita. Diferencial, né? Por que comprar de você? Uhum. Esse é o primeiro ponto. Visto que você já sabe por que comprar de você, agora quem compraria de você? Porque todo produto, a gente fala muito sobre a adequação do modelo mental do empresário, mas também tem que ter a adequação do modelo mental do cliente. Se o cliente não tiver a mentalidade certa para comprar o teu produto, o perfil não for o certo, ele vai comprar e vai se tornar um detrator. Ele vai falar mal da tua marca. Uhum. Mesma coisa, o Minuto Miqueleto. Para quem é esse podcast? E aí, se essa pessoa do para quem, a pessoa que consome esse produto, ela estiver bem alinhada com aquilo que você entrega, ela vai se tornar um fã da tua marca. Uhum. Ela vai promover a tua marca para outras pessoas parecidas com ela. Então, não vendi nenhuma agulha ainda na vida. Por que eu quero vender uma agulha e para quem eu quero vender essa agulha? Isso vai fazer com que você tenha resultado mais rápido. E o teu conteúdo, o teu produto vai viralizar mais rápido numa audiência que faz sentido para ele. Entender o seu mercado, né? Seu nicho de Isso. mercado, né? E fazer com que ele se torne uma referência. Exato. Quando a gente fala sobre métricas de avaliação, a gente tem aí o NPS, por exemplo. Classifica promotores, neutros e detratores. Promotores são pessoas que gostaram do teu produto e numa NPS, por exemplo, para quem não sabe, é uma métrica de avaliação de satisfação. Notas entre 9 e 10 é ali que está a fonte de viralização do teu produto. Uhum. São os promotores da tua marca. Ao entender quem são eles, você consegue atrair pessoas num padrão parecido e, inclusive, colher indicações de quem promove a tua marca de forma voluntária já. Só que daí agora você vai criar o sistema de indicações para fazer com que o teu produto comece a sair com baixo custo de aquisição. Tem muita gente que mal sabe quem é o cliente ideal e já está fazendo anúncio na internet. Uhum. Vem um monte de pessoa desqualificada que não faz sentido para consumir o teu produto, você gastou dinheiro, não sabe vender para essa pessoa porque não entende as dores dela, e aí tem muito empreendedor que já desanima no começo da jornada. É isso que eu ia te perguntar. A diferença entre as vendas on e off, porque pelo estilo, pela conversa que nós estamos tendo aqui, é a venda offline, né? É o vendedor ali nu e cru. Mas com o advento e com o crescimento das redes sociais, as pessoas começaram a comprar ainda mais através das telas. Uhum. Como é que funciona? Tem uma técnica especial, Adriano? Ou vendas é vendas em qualquer lugar? O método é o mesmo, a forma é diferente. Quando eu digo que o método é o mesmo, por exemplo, a Virgínia Fonseca hoje é uma das maiores influenciadoras do Brasil, se não a maior. Carlinhos Maia, um dos maiores influenciadores. Eles conhecem muito bem o público-alvo deles porque eles representam esse público-alvo. A forma com que eles captam esse público é repetir todo dia a mesma coisa, trazer a atenção desse público, criar gatilhos de antecipação, gatilhos de exclusividade para que esse público consuma. No off e no on, o processo é o mesmo. A grande questão é, numa venda digital, eu tenho uma capilaridade muito maior. A mensagem vai ser pulverizada para muito mais pessoas. Só que se ela é pulverizada para mais pessoas, o fato de eu saber quem é o meu público-alvo é o que vai tornar também o meu produto altamente viral. Porque a Virgínia, ela sabe que ela não fala para quem compra a Dior. Talvez até uma pessoa esbarre ali, mas o público-alvo dela é o quê? Classe C. Então ela fala, a linguagem dela é popular, ela pode estar na mansão, mas ela está falando numa linguagem popular. É o posicionamento, né? O posicionamento dela. Ela é muito rica, a pessoa que consome o produto dela não vive o estilo de vida dela, mas ela se adequa à forma com que a pessoa fala, para que as pessoas continuem consumindo. Isso é o importante, é o posicionamento, é poder dialogar de igual para igual com as pessoas que consomem a sua marca. Legal. E ela, sim, ela tem tido um êxito em todo lugar. Você encontra lá os produtos dela e a galera consome, assim, de uma maneira exacerbada. Vejo nos shoppings, eu fico impressionado. Exato. Você, por exemplo, até o perfil de quem vende o produto dela. Se você vai num quiosque de shopping, a pessoa que vende é o tipo de pessoa que consome também. Tanto que as meninas que vendem, que normalmente são mulheres,
elas são apaixonadas pelo produto, elas falam com muito entusiasmo, porque elas são consumidoras no primeiro momento. O processo de seleção da Virgínia, tem muito empresário hoje que está reclamando pela dificuldade de encontrar funcionário. As pessoas pedem para trabalhar com a Virgínia, porque são fãs dela, consequentemente, fãs do produto dela, porque ela coloca pessoas para trabalhar que são parecidas com o público-alvo dela. Você acha que o advento das redes sociais, que trabalha muito com os influenciadores digitais, que é o caso da Virgínia, aproxima da marca? Aproxima desde que eu saiba para quem eu quero vender. Esse é o grande ponto. Eu vou bater muito nessa tecla. Aproxima quando eu estou falando para o público certo. A rede social, em treinamentos eu costumo dizer isso, né? Eu só vou para a rede social quando eu tenho certeza, porque a rede social é um megafone. Eu estou falando para muito mais pessoas ouvirem. E se em algum momento eu titubear no meu posicionamento, muito mais pessoas viram que eu falei para a pessoa errada, da forma errada, vendendo errado. Então fazer o caminho da volta é mais difícil. Eu prefiro testar antes, escolher meu público, entender quem ele é, e na hora que tiver certo, eu tiver prova social, eu tiver tudo isso, fica fácil vender. Porque daí o meu cliente ele vem porque ele se enxerga naquele produto. Eu não quero vender para todo mundo. A maioria das empresas não precisam vender para todo mundo. Ela precisa vender para o cliente certo. Deixa eu tirar uma dúvida contigo. Vou lançar um produto no mercado. De repente algum seguidor nosso está pensando em empreender. E ele não sabe como começar. Eu começo primeiro pelo online, pelo offline, que tipo de nicho, como eu escolho o nicho, como é que funcionaria isso, Adriano? Como é que você instrui isso dentro de uma mentoria? Teu produto é um produto de baixo valor agregado e você tem alta capacidade produtiva. Fácil você vender no online. Teu produto ele é muito escalável. Você não tem uma dependência tão grande do trabalho manual ou especificamente do teu rosto entregando. Meu caso, por exemplo, hoje eu estou indo para a rede social com mais facilidade, porque o meu formato de entrega mudou. Hoje eu consigo entregar em escala, hoje eu não tenho limite de pessoas para que eu possa instruir. Antes eu tinha. Então o meu trabalho na rede social era mais tímido, porque eu não conseguiria atender mais clientes caso eles viessem. Então, primeiro ponto, meu produto é comida. Eu vendo para minha cidade ali, eu tenho capacidade de fazer 100 marmitas por dia. Se você vai para a rede social e tem um conteúdo viral, pode ser uma bênção, mas também pode ser uma maldição. Pode ser muito bom, porque você vai entender que tem muita gente querendo consumir o teu produto, só que se você não tiver capacidade de atender todas essas pessoas, você vai ter dificuldade. Então, vale a pena você testar quem é o teu público, ver a tua capacidade de escala e depois pulverizar sua mensagem. Agora, se teu produto não tem nenhuma barreira como essa, é um livro, um curso, um e-book, dá para colocar na rede social com facilidade, porque você não tem limite de novos clientes. Legal. Porque tem muitas pessoas que ficam naquela dúvida, né? Poxa, como começar, né, a vender? E aí você acaba metendo os pés pelas mãos, não acaba efetuando um bom projeto de venda, não chega a um resultado final e aí começa a ser a frustração, né? Como que você trabalha esse termo frustração dentro do teu curso? De novo, tudo começa pelo comportamento. Tudo, absolutamente tudo. Hoje a gente vive um desafio muito grande, e principalmente para as novas gerações aí, a nível de mercado mesmo, a gente vê um empreendedor sofrendo muito por isso. Nós estamos desacostumados a nos frustrar. Hoje, por efeito do amor, do carinho, os pais querem ser pais diferentes do que os pais deles foram. Ou seja, tenta proteger o filho. Colocar uma redoma, impede frustração, impede de passar desafio, tenta acolher de todos os lados. Se a gente perder a capacidade de se frustrar e ser resiliente para retornar ao estado original, né, que é o conceito da palavra resiliência, cada vez mais a gente vai ter mais pessoas quebrando, mais pessoas desanimadas, mais pessoas tristes, que não conseguem performar em absolutamente nada na vida, que não vão dar certo nem nos negócios, nem na vida pessoal. Vide, por exemplo, número de divórcios, outros impactos, né? Número de suicídios, depressão, excesso de ansiedade, porque a gente não está sabendo lidar com as frustrações. Caráter, Edu, ele é formado na pressão. Caráter é forjado na pressão. Quando a gente fala sobre o diamante, né, o processo é um tipo de carvão específico que é colocado com muita pressão e vira diamante. Então, para você que está assistindo, para você empreendedor no começo de jornada, a única certeza que eu posso te dar, eu não sei se seu produto vai dar certo, eu não sei se você vai vender bem, eu não sei se você vai ficar rico. A grande questão é, se você conseguir suportar por mais tempo a pressão que é empreender, tem grandes chances de você dar certo.
Se você suportar por pouco tempo isso, provavelmente seu produto vai morrer logo de cara, mesmo que a ideia seja muito boa. Não importa. O empreendedor ele tem que saber lidar com os riscos, né? Tá? Nada é fácil. Pelo contrário, o mercado é super competitivo, super difícil, mas você precisa ter perseverança, né? E esse é um ponto que a gente tem que olhar bem também, né? Quando a gente fala sobre aprender a lidar com os riscos, não tem um manual. Todo mundo fala sobre isso. Se você assistir um outro podcast, um outro programa, todo mundo vai trazer esse discurso. Tem que saber lidar com risco, tem que saber isso, tem que saber aquilo. Só que o como saber? Primeiro eu tenho que me expor a um ambiente que me instrui e me desenvolva. Que inclusive me exponha. Sim. Olha, cara, você está indo por um caminho errado, você está mimado nessa tua jornada, porque é muito do que eu trago também para o empreendedor que caminha comigo. Você não está trabalhando o suficiente. Trazer a realidade, né, Adriano? Exato. Se você tinha que falar com 100 pessoas para vender 2 unidades do teu produto, se você falou com 10, você não vai vender. Então para de ser mimado. E aí, à medida que a pessoa ela vai entendendo isso, ela vai criando essa casca emocional, ela vai sendo capaz de suportar mais, e aí sim ela vai aprendendo a lidar com os riscos, porque ela vai se tornando mais madura. Hoje, eu também me exponho, eu também sou treinado por alguém para desenvolver essa personalidade. Eu não tinha essa característica comportamental até alguns anos atrás. Então, eu precisei me expor para alguém mais resiliente que eu, essa pessoa me corrigir, me desenvolver, e a partir disso eu comecei a ter mais resultado. Então, o empreendedor ele quer caminhar sozinho, só que quem caminha sozinho é imaturo, porque não quer se expor, quer ficar se escondendo, e aí ele não vai aprender. Você tocou num ponto interessante. Você faz consultas, né? Você tem uma pessoa, você teria um coach, no caso. Fala para nós a importância de você ter essa pessoa que te instrui, que te dá um norte sobre a sua vida, sobre a sua carreira e te dá um limite até onde você pode chegar. Muito bom. Toda vez que eu tenho um agente externo olhando para um fator interno, essa pessoa, obviamente, ela tem uma visão desassociada, que é muito melhor do que a minha. Estou inserido no problema. Então, ter alguém que olha de fora, principalmente alguém que já tenha passado por aquilo, sempre vai te ajudar a encurtar o caminho. Só que não é uma pessoa para te agradar. Não é uma pessoa para ser o teu consolo. Um tapinha nas costas, né? Pelo contrário, é uma pessoa para te colocar em posição de desconforto até que você aprenda a sair desse lugar. O papel do coach, eu sei que o coach hoje, quando a gente fala sobre isso, se tornou um nome que as pessoas até torcem o nariz quando escutam falar. Só que existe o mau advogado, existe o mau empreendedor. Todas as áreas existem pessoas ruins, existem os aproveitadores. Eu me posiciono como coach, como um bom coach. Porque resultados acontecem através das sessões. Você tem um método próprio. Exato. Você tem história para contar. Exato. Aí as pessoas te absorvem de uma outra maneira. Eu também já fiz sessões de coach. Eu acho ótimo. Acho que traz um diferencial para o profissional, né? E você começa a enxergar coisas que talvez você não enxergava antes, né? E você, sim, melhora qualidades, diminui erros e começa a entrar num indexador de qualidade. Exato. Diferente de um psicólogo, por exemplo, que vai para um outro caminho, ou um terapeuta, e o coach não é nenhum dos dois. O coach é para entender onde você está e onde você quer chegar. Isso. E te confrontar até chegar nesse caminho. Então ele vai olhar ali o que você está fazendo, as suas ações, na tua roda da vida, quais áreas da sua vida você está deixando de lado. E por isso você não tem força o suficiente para onde você quer chegar. Você realmente ter disposição para isso. Às vezes você está abandonando a tua família em detrimento do teu trabalho, e não era o momento de você fazer isso. Não estou dizendo que existe um momento de abandonar a família, mas existirá um momento de você fazer acordos. Família, agora eu vou colocar foco e atenção nessa área, preciso de um tempo para isso, e inclusive esse tempo tem que estar realmente claro para todos. Tem que ter compromisso. Porque, família, eu preciso de um tempo para focar no trabalho. Passou-se 20 anos e o cara nunca mais olhou para a família. É óbvio que vai existir um vazio dentro da personalidade dele que só é completo pela família. E esse era um problema que acontecia em gerações passadas, né? Que se dedicavam mais ao trabalho, esqueciam a família, e vemos aí muitos filhos que nasceram distante dos seus pais, né? E é um erro que nós, hoje, uma outra geração, uma outra visão de vida, não de mercado, de vida, consegue mudar isso, ser mais próximo, ser mais presente, sem abandonar os seus estudos, sem abandonar a tua carreira, mas você consegue ter o equilíbrio. Talvez coisas que as gerações passadas não tiveram.
E olha que legal você trazer esse ponto, né? Porque mais uma vez, tudo é comportamento. Ao fato de nós não queremos ser parecidos com os nossos pais, a gente tomou uma decisão de ser pai e mãe diferente. Só que sem uma regulação, ou seja, sem pelo menos entender esse papel, entra o fato de mimar demais o filho e proteger demais. Nossos pais nos expunham para a vida, para os negócios, mostrava a realidade do mundo. A gente, por anomalia desse comportamento, quer proteger demais, que cria uma geração mimada. Então, tudo vai acontecendo e está tudo sempre relacionado ao princípio do comportamento. Como a gente lê a sociedade atualmente, está relacionado diretamente ao comportamento. É uma sociedade instável? É uma sociedade que não firma compromisso? São pessoas que não estão obstinadas? Está diretamente relacionada a essas anomalias comportamentais geradas por quem ensina a como ler a vida. São os pais, professores, etc. Você falou em relação a comportamento. Nós tivemos aí, anos atrás, a pandemia. E que mexeu muito com o comportamento das pessoas, né? O tema saúde mental nunca foi tão falado quanto na época da pandemia. O que você, dentro da tua área, você sentiu dessa mudança? Das pessoas estarem cada vez mais necessitadas de uma palavra. Antigamente falávamos de uma palavra amiga, de um conselho. Hoje temos o coach, né, que tem um preparo muito maior e que tem uma visão de mercado, mas você sente que houve e há uma necessidade maior das pessoas? Eu acredito que aconteceram 2 movimentos diferentes nas 2 áreas. Eu não digo 2 áreas que eu atuo, porque no fim das contas elas são ligadas, mas quando a gente fala sobre o desenvolvimento das emoções, talvez estar ali mais próximo das pessoas, teve uma alta muito grande, não só por coach, mas por terapeuta, etc. Isso aconteceu. Agora, quando a gente fala sobre vendas, o mercado entendeu que o ponto físico, apesar de ser importante, precisaria ter também o digital como canal de venda. E aí aconteceu uma mudança muito grande no mercado de segmentos que a gente nem imaginava vender no digital, que hoje vendem. Você imaginava comprar um carro pela internet? Não, nunca. Tinha classificados no passado, a gente olhava o classificado e ia na loja física para ter certeza. Sim. Hoje as pessoas compram um carro pela internet. Vendas interestaduais acontecendo só por rede social, porque a loja se posicionou muito bem, mostrou a credibilidade, por exemplo, e vende para o Brasil inteiro. E vários outros segmentos. Aí a gente começa a viver uma nova fase, que é querer tornar a inteligência artificial humana, e o humano está parecendo máquina. Porque a gente está cada vez mais querendo colocar automação para venda, já que as pessoas compram online, mas a automação ela tem as suas limitações, só que o ser humano parece estar mais limitado ainda que a automação, porque faz um atendimento tão robótico quanto. Sim. Então eu entro nesses 2 aspectos, na parte comportamental, para fazer o ser humano voltar à sua essência, entender que ele é um humano e que ele vai tratar com outro humano, fazendo ele se valorizar como canal de venda, e também entro na estratégia de montar uma estrutura com mescla de inteligência artificial e seres humanos para gerar experiência para o cliente. Sim. Que é isso que nós estávamos falando antes. Gerar uma boa experiência de compra. A inteligência artificial ela tem que ser usada como ela tem que ser usada como um parceiro de trabalho e não o realizador. E as pessoas estão confundindo isso. E aí se perde a personalidade do teu projeto, se perde a essência da coisa. As pessoas podem fazer diversos projetos iguais, mas o que vai diferir é exatamente a essência dele. É a cara, é a identidade. É o que nós falamos. Existem inúmeros podcasts. Cada um deles tem a sua essência. E esse é o diferencial. Né? É a tônica do teu trabalho. Você tem o seu método de trabalho. Tem um programa novo, acho que é um formato de talk show de 100% feito por inteligência artificial. E está dando super certo. Acho que o Magazine Luiza, inclusive, está patrocinando esse programa criado por IA. Um talk show. Uma loucura isso. Tem audiência. Então tem pessoas que preferirão, e não tem problema ela ser atendida por um modelo 100% autônomo. Mas existirão pessoas que preferem ser atendidas por outras pessoas. Eu, assim, num primeiro momento, eu até acho que as pessoas que preferem ser atendidas 100% por automação é porque estão muito decepcionadas com o ser humano. E aí ela, não, se eu puder facilitar a minha vida, me coloca para falar com máquina que eu não quero falar com gente, por conta da qualidade do humano do outro lado. Como é que você enxerga esse hiato entre as gerações? É a geração Z? É a geração Y?
Como é que você trabalha esse público especificamente no treinamento de vendas? Porque o cara que hoje tem 20 anos, ele tem um diálogo diferente de um cara que tem 50. Na hora de ter uma percepção e na hora de vender um produto. Como é que você trabalha isso? O grande problema entre as gerações está relacionado à comunicação. Porque uma geração tem a sabedoria e outra geração tem a velocidade e o entusiasmo. E sempre foi assim, sempre vai ser. Essa geração hoje que se acha a mais esperta e a mais rápida, também ficará obsoleta. Vai acontecer. O grande problema é que essa transição entre as gerações não tem comunicação. Hoje eu lido muito com empresas familiares em fase de sucessão. O pai tem experiência, a mãe tem a experiência, os filhos têm a vontade, e o fato deles não se comunicarem faz com que 77% das empresas quebrem na fase de sucessão. Nossa. Porque o problema está relacionado à comunicação. Então, como eu lido com essas gerações? Ensinando elas a se comunicarem melhor. Aquele que é mais rápido respeita a experiência, e aquele que tem experiência ensina, instrui a velocidade. Amadurece a velocidade. Assim, a gente começa a ter melhores resultados. Eu vou repetir isso muitas vezes. Talvez seja até um pouco chato ficar repetindo isso sempre, mas está sempre relacionado a comportamento. Comunicação também é uma habilidade comportamental. E se a gente não desenvolve a comunicação entre as gerações, você não vai conseguir falar com o teu filho e você também não vai conseguir se comunicar com seu pai. E aí vai existir uma distância entre neto e avô, porque o intermediário não se comunica bem com nenhum dos dois. Você acredita que essa diferença vai ser ainda maior para as próximas gerações devido a essa velocidade, devido à inteligência artificial? Primeiro que a gente tem que salvar as próximas gerações, né? Cada vez mais as famílias se compõem com menos filhos. Sim. As próximas gerações serão gerações de pet, se a gente não tomar cuidado, né? Ou planta. Ou planta. Né? Então a gente primeiro tem que salvar as próximas gerações. Percebe que foi tão mal comunicado o que é construir uma família, o que é ter filhos, que as novas gerações não estão querendo nem criar compromisso e criar herdeiros? Sim. Vai parar neles? Então, para salvar as próximas gerações, a gente precisa melhorar a comunicação entre elas. A nossa geração tem que vender melhor o conceito família. A nossa geração tem que vender melhor o conceito de relacionamento humano. Isso vai interferir em todas as áreas. Em vendas, em negócios, na construção de família, na espiritualidade. Então, se a gente for por esse caminho, resolver problema de vendas está relacionado a resolver problema de família. No geral, você conseguiu linkar diversas situações comportamentais. Isso é muito bacana. Então, um vendedor ele tem que ter uma visão global, uma visão geral da coisa. É isso. O vendedor, primeiro ele precisa lidar bem com ele mesmo. É a primeira pessoa que ele precisa lidar bem. E é a mais difícil de lidar. Porque você vai conviver com você mesmo pro resto da sua vida. Acho que esse é o maior desafio. Você vai mudar muitas vezes teu pensamento, tua posição. Você vai se expor a novos ambientes. Então, lidar com você mesmo. Quando eu me entendo bem, eu começo a olhar para fora de forma mais madura. E eu entendo o outro com mais facilidade. Eu me coloco no lugar do outro com mais facilidade. Eu sou mais empático. Tem muita gente na internet que fica buscando hack de venda. Aquela técnica infalível, aquela palavra infalível que vai funcionar em todas as vendas. Posso te falar aí, você que está assistindo? Não vai funcionar. Porque cada pessoa que você vai atender tem uma personalidade e um comportamento diferente. Se você tentar usar a mesma técnica para todo mundo, é como se você dissesse que todas as pessoas do mundo são iguais. É isso que eu ia te perguntar agora, sobre essas técnicas de vendas que você vê na internet. Venda mais rápido, aquilo ali te mexe contigo de uma maneira exorbitante. A pessoa está na internet e fala, poxa, eu preciso para ontem. Precisa de um resultado extremamente rápido. E ele vai lá e começa a clicar nos primeiros links que ele encontra. No ato do desespero, né? Como é que você enxerga isso e o que você dá de dica para essas pessoas poderem fazer escolhas mais assertivas? Acabaram de usar a técnica que você deveria estar usando para vender mais. Vende o fácil e depois entrega o difícil. Essas pessoas que falam venda mais rápido com essas 3 dicas, ela está entregando para você o suposto fácil, para você clicar e comprar. Se você estivesse fazendo isso com o seu cliente, também seria assim. Venda facilidade para o teu cliente, porque obviamente esse cliente vai se aproximar de você mais rápido. Só que nada todo mundo sabe que nada é simples. Nada que dê resultado é fácil. Então essas promessas que existem na internet estão provocando você, literalmente. Não existe nada que vai ser tão simples. Mas, claro, algumas coisas podem gerar para você uma mudança no teu estilo de venda
o que vai gerar algum tipo de resultado, mas vai ser rápido. Assim como supostamente foi rápida a técnica, vai ser rápido o resultado. Se você quer se aprofundar, você vai ter que buscar mais. E aí eu não me enquadro muito nesse perfil. É uma técnica infalível para você vender mais rápido. Apesar de ter muita coisa dentro da minha metodologia que ajuda a pessoa a vender no dia seguinte, eu não prometo isso, porque resultado duradouro de longo prazo não pode ser nesse formato, não dá para ser. E quais são os principais problemas que você detecta dentro de uma equipe comercial? A equipe não está conseguindo vender produto no mercado. O que você detecta dentro dessa equipe? Como é que você faz a mudança? Como seria essa gestão de mudança? Falta de clareza a respeito do que vende, a respeito do cliente, do público-alvo. Uma liderança fraca, na maioria das vezes. Quando o líder não consegue desenvolver o time ele não vai ter performance. Não anda, né? Não anda. A importância de você ter um bom técnico, né? O bom coach. O bom coach vai transformar o resultado. Então, o primeiro problema que eu encontro normalmente é a falta de clareza. O segundo problema é a equipe se sentir apenas um número. Porque a empresa se preocupa muito em vender para o cliente final e não vende a empresa para o cliente interno, para o vendedor. Política de premiação, política de incentivo e política de relacionamento. De ter alguém ali do lado contribuindo com a pessoa, vivendo o desafio junto com ela, treinando ela e desenvolvendo ela. A gente tem meta de faturamento, a gente não tem meta de desenvolvimento comportamental. A gente não tem meta para transformar aquele ser humano que vende para mim um ser humano melhor. Isso também tem que ser uma meta de desenvolvimento na empresa. Só fica focado no resultado, né? Exato. E é por isso que a pessoa se sente só um número. Aí ela desanima, para de vender, de repente entra numa zona de conforto. E aí morreu o projeto, né? Eu tive um chefe lá atrás, Eduardo, que dizia que vendedor não tem passado. Olha só que frase difícil essa de você lidar pensando que você é um ser humano. Como que eu não tenho passado? Só que, de fato, pela dinâmica dos números, não dá para você viver com glórias do passado. Só que para que existam glórias no presente e no futuro, essa pessoa precisa ser desenvolvida. E não só o resultado dela. O que acontece na empresa na maioria das vezes? Você bate meta, todo mundo te aplaude. Seu ego vai lá em cima. Você não bate meta, todo mundo te aponta. Seu ego vai lá embaixo. Então, se a gente conseguir criar a estrutura de desenvolvimento humano que faça com que a pessoa consiga entender que é responsabilidade dela não ter tido resultado e que ela precisa revisitar aquilo que ela não fez direito, e ela assumir essa responsabilidade, ela já vai melhorar como ser humano. Quando ela tiver um bom resultado, ela vai entender, poxa, eu tive um bom resultado porque eu trabalhei mais, eu me desenvolvi mais. Quando eu tive um resultado ruim, é porque eu trabalhei menos. Se ela se tornar autorresponsável e ser desenvolvida para conseguir manter um nível de estabilidade melhor nos próximos meses, você vai tornar a pessoa muito mais madura. E aí ela começa a olhar para a vida dela. Se o meu casamento está ruim, é porque eu não estou entregando o meu melhor. Se meu relacionamento com meu filho, com os meus amigos está ruim, é porque eu não estou entregando o meu melhor. E ela se torna autorresponsável. Então, esse é o grande ponto que vai fazer com que a gente amadureça a sociedade. E eu entendo que a empresa é um reduto de educação hoje. Sim. Não tem como. Hoje, infelizmente, os pais talvez não consigam cumprir esse papel, as escolas não estão conseguindo cumprir esse papel. Sobrou para quem? Qual é a última instituição de respeito à hierarquia que abriga a maior parte das pessoas? A empresa. Essa visão empresarial é importante. Adriano, o papo tá super legal, super agradável, tá? Vou te convidar para vir outras vezes aqui, mas vamos para o nosso quadro Tiro Curto e Jogo Rápido, tá? Vai ser um prazer. Perguntas e respostas, tá? Uma palavra que define um bom vendedor, Adriano. Posicionamento. Um vendedor bem posicionado. Qual erro mata uma venda na hora? Pensar só na comissão. O resultado imediato, né? O que não pode faltar em um bom treinamento, Adriano? Transformação comportamental. Legal. Você já treinou quantas pessoas? Tem uma estimativa? Cara, mais de 2.000, com toda certeza. Uma frase que te inspira todos os dias. A real transformação começa pela mudança do comportamento. Legal, bacana. Venda mais difícil da sua vida? A mais difícil? Rapaz, você me pegou, hein? A mais difícil? Todas aquelas que eu tava pensando só na comissão. Porque eu também passei por isso. Né? Sim, com certeza. Você já esteve do outro lado do balcão. Sim. E isso é importante, porque quando você está com a sua maturação do seu projeto, da tua ideia, da tua carreira, você se posiciona do outro lado, aí você enxerga melhor. Né? Eu nem diria que é de outro lado, mas é muito da fase da maturidade do comportamento.
Quando a gente ainda é imaturo, a gente está pensando só no dinheiro e tentando fazer empurroterapia. Eu vou empurrar para todo mundo que eu vendo. E não funciona. Não funciona. Talvez esse seja o maior erro de diversas empresas, né? De estar só... Quero vender o produto, não quero vender a experiência. Não Exato. quero vender o resultado. Legal, Adriano. Muito obrigado aí pela sua participação. Conversaremos outras vezes, tá? E se deixar, a gente vai passar alguns dias aqui falando. Muito boas perguntas, Legal. muito bom papo, essa liberdade que você deu aqui para Bacana, Adriano. construir as ideias. Para mim foi um prazer estar aqui. Tá ótimo. Fico feliz que você tenha gostado. E para você que curtiu, gostou do nosso programa, compartilhe os nossos conteúdos. O Minuto Miqueleto fica aqui. Até a próxima.